É encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de decreto legislativo número 11/2024, contido no processo número 140/2024, de autoria da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, que aprova a prestação de contas da gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2024 do município de Caxias do Sul. Relator, vereador Cadori. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. Referente ao ofício Origem Executivo número 124/2024, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo. Parecer número 277/2024, favorável. Parecer favorável à prestação de contas da gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2024 do município de Caxias do Sul, encaminhada a esta casa por meio do ofício Origem Executivo OFOEX número 124/2024, ofício OFSGM 173/2024 da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças. Introdução. Contemporâneo nessa comissão para análise e parecer a prestação de contas da gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2024 do município de Caxias do Sul, da inicialização e dos aspectos de ordem formal. No que respeita aos prazos de protocolização e apresentação da documentação relativa à gestão fiscal, prescrita na legislação federal disciplinadora do tema, forma especial quanto à realização da respectiva audiência pública datada de 24/5/2024, foram estes observados pelo Poder Executivo Municipal e por essa Casa Legislativa, cumprindo-se, pois, as exigências dos artigos 9º, parágrafo 4º e 48, parágrafo 1º e inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000. No inerente às formalidades, atende o elenco documental e respectivo compêndio informativo ao dispositivo no parágrafo único do artigo 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como aos incisos 1º e 2º do artigo 55 da referida lei. Das questões de mérito e fundamentação, quanto ao mérito, é de se ter presente que o conjunto de ações de gestão fiscal apresentado, materializado aos resultados e nos demonstrativos contábeis, organizados e com as especialidades da Lei Federal número 4.320/1964, orçamentos e balanços do município, que a prestação de contas, forma geral, atende aos incisos 1º e 6º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal. As metas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, legislação constitucional complementar federal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias Municipal, LDO, via de regra, se fazem entrever alcance de cumprimento, consoante exigência do inciso 1º do referente artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerado sempre que o exercício do orçamento em questão se encontra em execução e que as metas têm atendimento de performativo para atingimento pleno. Pleno no final de cada exercício. As operações de crédito se limitaram a R$839 mil, representando 0,03% da receita corrente líquida RCL, enquanto o limite estabelecido pelo Senado Federal se circunscreve confinação de até 16% do RCL, restando atendido assim o dispositivo do inciso 2º do artigo 59 da LRF. As despesas líquidas com o pessoal alcançaram 45,79% sobre a receita corrente líquida, perfazendo a monta de R$1.227.995 mil, considerado o período dos últimos 12 meses, com base no SINCOF, CTN, Secretaria do Tesouro Nacional, sendo cumprido o inciso 2º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, acima do limite de alerta estabelecido e sem ultrapassar o limite prudencial estabelecido na referida lei. O limite máximo é de
4%, consoante as disposições do artigo 19, inciso 3º, e 20, inciso 3º, a linha B, da responsabilidade fiscal. Em relação ao investimento em educação, o valor de aplicação de recursos considerado a receita de impostos de R$ 546.724.000 perfez a quantia de R$ 100.220.000, o que representa 18,33% da receita proveniente de impostos, alcançado até o final do primeiro quadrimestre do ano de 2024, consoante o critério adotado pela STN, Secretaria do Tesouro Nacional. Quanto ao investimento na área da saúde, considerada a receita de impostos de R$ 546.724.000, o valor da aplicação de recursos alcançou, no primeiro quadrimestre de 2024, a monta de R$ 126.848.000, o que corresponde a 23,20% da receita proveniente de impostos, manifestamente a maior, portanto, que o mínimo previsto na legislação, que é de 15%. A meta na área da saúde alcançou atingimento do robusto excedente em relação ao percentual mínimo de meta previsto no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal número 141, de 3 de 1 de 2012, no seu artigo 7º, visando tais dispositivos sobre percentuais de 15%. Resta igualmente cumprido o inciso 5º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na sequência, de se observar que não houve necessidade de providência para reconduzir as dívidas, consolidada a mobilidade aos seus limites, de sorte que também restou atendido e cumprido o quanto dispõe o inciso 4º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A dívida consolidada bruta é de R$ 819.135.000 e as deduções correspondentes ao valor de R$ 989.740.000. Em números propriamente ditos, a dívida consolidada líquida do município é de menos R$ 170.608.000, correspondente a menos 6,34% da receita corrente líquida ajustada, sendo que o Senado Federal define e autoriza até 120% da aludida receita. Resolução número 49 de 2001. Por derradeiro, segue o resumo dos limites globais do orçamento, na seguinte ordem. Quanto à receita total consolidada, denota-se o valor de R$ 1.120.370.000. Quanto às despesas liquidadas, o valor alcançou a monta de R$ 923.416.000. Quanto ao resultado primário, o valor é de R$ 114.072.000. E quanto ao resultado nominal, o valor é de R$ 179.879.000. Quanto ao inciso 6º, também do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, vem igualmente demonstrado o cumprimento dos limites de gastos pelo Poder Legislativo Municipal, uma vez que os restos a pagar possuem suficiência financeira. Da conclusão, parte dispositiva. Assim sendo, a gestão fiscal, em comento, atende à legislação pertinente, com compreensibilidade de correção na perquisição de atingimento das metas fiscais, via de regra, no âmbito parcial de exercício em andamento, considerada a verificação definitiva ao término do exercício, em conformidade com os objetivos e premissas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar
número 101/2000. Destarte, esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, por seus integrantes, opina pela emissão de parecer favorável à prestação de contas da gestão do primeiro quadrimestre de 2024 do município de Caxias do Sul, encaminhada a esta Casa por meio de ofício, origem executivo, OF-OEX, número 124/2024, ofício número OF-SGM 173/2024, da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, tempo que encaminha a matéria ao soberano plenário dessa Casa para a sua deliberação, pelos nobres pares, através de projeto de decreto legislativo. É o parecer, salvo o melhor juízo, Caxias do Sul, 13 de julho de 2024, 144/9 da colonização e 134 da emancipação política. Assim, nesse parecer, o vereador Olmir Cadore, vereadora Tatiane Frisso, vereador Maurício Scalco, vereador Ricardo Zanquim e vereador Camiles. Era isso, senhor presidente.